Olá, boa noite a todas vocês, a todos vocês. É com alegria que eu estou aqui de novo para a gente conversar um pouquinho. E hoje eu vou dar continuidade ao assunto que a gente tratou a outra aula, né? Que a gente falou sobre conhecendo nossos sabotadores. E hoje a gente vai tentar mostrar para vocês alguns exercícios assim aparentemente lúdicos, às vezes até simples, infantis, que são muito eficientes. E aí vocês podem estar agregando na vida de vocês, fazendo os exercícios que pode ajudar muito, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue melhorar a nossa saúde mental, melhorar os nossos pensamentos, as nossas emoções, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho como enfraquecer os nossos sabotadores. Bom, então, assim, recordando um pouquinho da outra aula que a gente falou, eu coloquei a questão dos sabotadores versus os sábios, né? Então, muito de nós, né, a gente fala, eu gostaria de ter sabedoria, gostaria de ter mais lucidez ou mais equilíbrio para responder às demandas do dia a dia, do cotidiano, né? Então, muito na literatura fala sobre o sábio, né? E o que seria a nossa parte sábia, né? Que existe em cada um de nós. É a parte, então, que pode se levar acima da confusão e não permitir se deixar levar pelo drama e pela tensão do momento, e nem ser vítima das mentiras dos sabotadores. Então, quando a gente pensar o que seria ser sábio, né, ou tomar uma atitude mais sábia em relação aos acontecimentos, é que a gente possa estar num patamar um pouco mais elevado para a gente ultrapassar essa confusão, essa raiva, não se envolver com esse drama de uma forma que a gente não consiga se distanciar para enxergar a melhor solução, ficar só tenso, só raivoso, só vitimizado, né? Acreditando na mentira dos sabotadores. Então, para desenvolver esse lado mais sábio que todos nós temos, a gente vai pensar em alguns exercícios e algumas coisas que a gente possa estar fazendo, tá? Então, quando a gente fala do nosso lado sábio, é para combater o nosso lado de sabotadores. Então, o nosso lado sábio, ele tem alguns ingredientes que a gente tem que alimentá-los, né? Toda vez a gente tem que alimentar. E os exercícios que a gente faz é para alimentar o nosso lado sábio e enfraquecer o nosso lado de sabotador, para que a gente possa, então, tomar melhores atitudes, decisões e a gente se alegrar com o nosso comportamento, né? Então, poderes dos sábios. Nosso lado sábio, ele sabe explorar com grande curiosidade e mente aberta. Então, para a gente melhorar a nossa saúde mental, a gente tem que olhar para os acontecimentos com curiosidade, com a mente aberta, tentando entender o que aquele acontecimento, aquela situação está querendo nos mostrar, qual é a minha parte nesse drama ou nessa rede de coisas que estão acontecendo, o que eu sou responsável, o que eu não sou. Então, ele vai explorar de uma parte da mente, vai explorar isso de uma forma mais abrangente. Outro poder do sábio é ter empatia consigo mesmo e com os outros. Então, isso a gente já falou bastante de empatia, as outras professoras, colegas também já falaram bastante, e os exercícios que a gente faz também ajudam a desenvolver melhor a empatia.
né? Depois vocês vão ver que eu vou falar que no nosso cérebro tem um circuito da empatia. A gente tem que desenvolver melhor esse circuito da empatia dentro do nosso cérebro, da vida psíquica. Outro poder do sábio é inovar e criar novas perspectivas e soluções fora dos padrões convencionais. Então, é muito interessante isso, que quando a gente escuta o relato de um acontecimento, de um problema ou de uma queixa de um paciente, muitas vezes a gente percebe que as pessoas, ou a gente mesmo faz muito isso, não encontra novas perspectivas e soluções. A gente está assim meio engessado dentro de padrões convencionais e aí a gente não consegue então pensar, inovar outras soluções, outras perspectivas quase inovadoras. E isso é difícil mesmo porque a gente se apega no nosso mundo conhecido. E essa inovação e essa criatividade a gente está arriscando num universo desconhecido. E muitas vezes a gente, para atingir esse lado sábio, a gente vai ter que entrar nesse universo do desconhecido. Porque senão muitas vezes a gente mesmo arma as nossas armadilhas dentro de soluções muito pequenas, muito fechadas, só pode isso, só consigo aquilo, e a gente vai se engessando e não vai encontrando outras alternativas. Outro poder do sábio é escolher um caminho, então, que melhor se encaixe nos seus valores mais profundos. Então, isso também é bem importante, a gente escolher um caminho, acessar esse caminho que tenha mais a ver com os nossos valores. Não tem a ver com o valor que a sociedade prega ou que determinados grupos pregam, mas aqui escolher alguma coisa que se encaixa mais nos seus valores, para a gente viver mais em sintonia com os nossos valores, com a nossa ética, nossos princípios. Então, para a gente acessar esse lado sábio, a gente vai ter que se organizar de uma forma diferente, porque senão esse lado sábio ele vai ficando adormecido e a gente deixa o nosso lado sabotador ficar fortinho, gordinho, que nem eu falei. E a gente tem que inverter essa lógica, tá bom? Bom, então como que a gente vai realizar isso, né? Todo mundo quer saber como, né? Bom, então para a gente entender um pouquinho os exercícios, é importante a gente entender, eu vou explicar de uma forma muito superficial, mas só para a gente entender que os exercícios, as coisas que a gente vai realizar, eles vão estar atingindo nossa vida cerebral. Então, o cérebro do sabotador, nosso cérebro do sabotador, ele trabalha muito com partes do nosso cérebro que são chamadas de partes primitivas. Então, foi o primeiro esboço cerebral, vamos dizer, essa parte primitiva, que é chamada de cérebro reptiliano, que aí eu coloquei o tronco cerebral, o sistema límbico. Eles foram desenvolvidos por isso que ele chama o cérebro primitivo, ele foi desenvolvido exatamente para a gente dar uma resposta ao perigo. Então, é o cérebro, é o lado do cérebro que funciona exatamente para a gente lutar ou fugir, né? Então, imagine os nossos antepassados primitivos, eles tinham que lutar contra todo tipo de adversidade. Então, esse cérebro primitivo reptiliano, ele foi fundamental para a sobrevivência da espécie. E a gente usa muito o cérebro primitivo, esse de lutar ou fugir, tá? Então, os sabotadores, eles são alimentados por regiões do cérebro que se concentram inicialmente na sobrevivência. Então, se a gente vai ver o nosso lado sabotador, ele é um lado
vamos dizer, um pouco primitivo, que ele é um cérebro reativo. Então, ele fica sempre lutando, se defendendo. É como se a gente tivesse o tempo inteiro com armas na mão, que alguém vai nos ameaçar, que alguém vai nos lesar, que alguém vai nos machucar, nos ofender. Então, é aquele cérebro que fica o tempo todo em vigília para atacar esse suposto inimigo, que pode ser real ou imaginário. Então, só para a gente entender que tem um lado do nosso cérebro que é esse onde funciona melhor o cérebro do sabotador. Isso não é ruim em si. É claro que a gente precisa desse lado do cérebro estar funcionando, vamos dizer assim. Porque é claro que numa emergência de uma situação que precise de uma atitude muito rápida, esse lado do cérebro ativado vai realmente nos ajudar. Senão, nós não vamos ficar pensando o que farei quando tiver um incêndio, um acidente, um animal que venha, sei lá, qualquer coisa de um perigo iminente, nós não vamos usar o outro lado que eu vou explicar do sábio, porque aí nós não vamos ficar elaborando, pensando, organizando, argumentando, porque aí a gente vai morrer. Então, esse lado do cérebro, ele é importante. Só que a gente usa esse lado para tudo, para situações que não comportam a gente agir com esse lado do nosso cérebro. E a gente fica o tempo todo dando força, vamos dizer assim, para esse lado mais primitivo do nosso cérebro. Tá? Então, isso só para entender que tem uma lógica científica e por trás, então, do sabotador, do lado sábio, ele não é uma coisa mística, não é uma coisa abstrata, é um mecanismo das funções mesmo cerebrais, que a neurociência estuda com muito detalhe sobre isso. E pode também nos ajudar muito estudando como funciona o cérebro, como funcionam nossas emoções, como a gente ativar o lado sábio do nosso cérebro. Então, tudo isso cientificamente comprovado está à disposição da gente leigo para a gente entender e usar e melhorar a nossa capacidade cerebral e psíquica, tá? Então, o lado sábio, nosso lado sábio, ele vai ativar outras regiões cerebrais. Então, quais regiões cerebrais que ele vai vamos dizer, despertar ou impulsionar? Então, é uma área que depois é que eu não consegui colocar uma foto aqui para a gente ver do cérebro, mas depois a gente pode ver com calma onde ficam essas regiões. No córtex pré-frontal medial, no circuito da empatia, né? Esse circuito da empatia, ele é um circuito que fica numa região cerebral, então, que lida com imagens, linguagens não verbais, é o circuito que detecta as coisas que, vamos dizer, são invisíveis, que é o quanto a gente absorve a energia do outro, a emoção do outro, o humor do outro, tudo isso é captado por esse circuito, então, da empatia, tá? Então, é esse lado do cérebro que nós vamos ativar com os exercícios. Esse lado, então, da leitura de imagens, linguagens não verbais, de detecção de emoções, de acesso melhor ao inconsciente. É isso que nós vamos trabalhar melhor, ativando esse lado sábio, tá? Então, isso é só de uma forma muito, vamos dizer, modesta, mas só para entender que os exercícios vão, então, ajudar a gente deixar o lado um pouco reptiliano, de luta e fuga, ativado, mas não ativado o tempo todo, só quando a gente precisar, e a gente ativar outras regiões cerebrais, tá?
Então, vocês que já tiveram aula comigo, sabem que a gente fala muito isso na aula, que tudo que se processa na nossa mente, na nossa vida psíquica, todos os nossos comportamentos vão nascer dos processos neurológicos vindos da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Então, nada vai acontecer no nosso mundo psíquico sem chegar por essas fontes, que são os 5 sentidos. Então, se a gente pensar nisso, nos 5 sentidos, a gente vai ter que começar a prestar muita atenção naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está ouvindo, nos cheiros que a gente está cheirando, percebendo, no paladar, no tato, essas vão ser a porta de entrada para as nossas sensações, sentimentos, emoções, comportamentos. Então, nós vamos ter que agir no início, temos que controlar os inícios, e os inícios são nossos órgãos do sentido, tá? Então, a experiência humana, a subjetiva, se dá através de como organizamos, então, o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos, e o que a gente filtra do mundo exterior através dos nossos sentidos, tá? Então, isso é assim, é o top, é a coisa mais importante na nossa vida, é prestar atenção aos nossos 5 sentidos. Então, o exercício talvez mais importante, que é usar o que a gente tem falado muito para vocês, as técnicas da meditação ou da atenção plena, né? Então, a gente já falou disso, os professores têm batido muito nisso. Por quê? Porque a gente tem que mudar a atenção o máximo que a gente puder para o nosso corpo e os 5 sentidos. Então, a psicologia positiva e várias correntes da psicologia positiva vai dizer que a gente tem que exercitar pelo menos 100 vezes por dia essa atenção minuciosa e plena nos sentidos, tá? Então, isso parece um exagero, mas a gente aprendendo isso, a gente faz muito mais do que 100 vezes por dia. Então, é prestar atenção no quê? No que eu estou vendo, mas é prestar atenção mesmo, é atenção plena. Eu estou vendo aquilo, eu estou percebendo, eu estou sentindo, eu estou ouvindo aquela música, eu estou entrando em contato com aquela sensação, aquilo que eu estou comendo, eu estou percebendo a textura, o gosto, eu estou percebendo se é frio ou quente, eu estou percebendo a sensação no meu corpo do banho, como eu estou. Então, é atenção plena o tempo inteirinho para os nossos sentidos. E quanto mais a gente tiver realizando isso, mais a gente vai estar com foco no aqui e agora. Então, a gente também já ouviu muito falar sobre isso. Tem o livro, O Poder de Agora, nós só podemos viver o hoje, o passado já passou, o futuro não nos pertence, e o presente que nos pertence, e a gente nunca está no presente. Então, a gente precisa botar foco no presente. E aí, o foco no presente vai se dar com uma observação cuidadosa nos 5 sentidos. E quando a gente está fazendo isso constantemente, a gente está ativando esse lado cerebral do lado do mundo do sábio. A gente está ativando emoções, sensações, prazeres diferentes, percepções diferentes. A gente vai ficando
atenta a tudo que existe no universo, né? E não passar desapercebido. A gente não sabe nem o que comeu, que gosto tem, se aquele filme despertou o quê, se aquela música. Então, a gente passa pela vida ativando sempre o lado cerebral do primitivo, do sabotador, e ele impede a gente de estar desenvolvendo aquilo que a gente tem de melhor. E quanto mais a gente desenvolver isso, mais a gente vai conquistar aquela sabedoria que a gente tanto quer. É prestar atenção naquela sensação, naquela emoção, naqueles sentimentos que vão dando novas aberturas para a gente pensar em novas soluções. Então, esse exercício é muito importante, tá? Pode ser que no começo a gente faça meio mecânico, assim, vou prestar atenção no que eu vejo, naquela flor, naquela rua, naquela casa, andando pelo bairro. Hoje eu vou ater mais na minha visão, vou ater mais na minha audição, ou no meu paladar. Então, a gente vai fazendo isso e, sem perceber, a gente vai fazer muito mais do que sem. E quanto mais a gente ativar isso, melhor vai funcionar. Então, é um exercício simples, mas que, como a mente da gente é uma mente muito acelerada, muito agitada, muito caótica, vamos dizer assim, ela pula de galho em galho, né? Então, tem professores de meditação que falam que a nossa mente é a mente do macaco. Pula de galho em galho. E é verdade, a gente está pensando numa coisa, a gente pensa em outra, em outra, em outra, e não se concentra em nada. Então, esse exercício vai ajudar muito. Outro exercício bem importante, se a gente fizer esses dois como um compromisso, né, de prestar atenção, tá maravilhoso. Outro exercício muito importante que eu gosto muito, ensino muito a fazer, é desafiar suas crenças sabotadoras. Não basta conhecer a nossa crença sabotadora, é preciso então colocá-la na parede. É assim, questioná-la o tempo inteirinho, não aceitar que isso seja uma verdade. Então, coloquei alguns exemplos só para vocês entenderem. Pode ser que o lado sabotador vai dizer assim: preciso ser competente e bem-sucedido em todos os aspectos da minha vida. Então, pode ser que o lado sabotador fale o tempo todo isso para você. Então, o lado sábio vai ter que questionar isso. Por que eu teria que ser competente em todas as áreas? Quem falou isso para mim? Da onde veio essa ideia? Por quê? Então, anotar na hora do questionamento todas as percepções, tudo o que vem à tona. Porque no início a gente acredita, então, nessa ideia do sabotador como uma verdade absoluta, porque ela está quase cristalizada. Mas quando a gente vai questionando e vai fazendo o papel do advogado do diabo, nós vamos descobrir, então, da onde vem essa voz do sabotador. Mas é preciso colocá-la na parede, questioná-la o tempo inteirinho, tá? Então, coloquei outro exemplo para vocês entenderem. A voz do sabotador pode dizer o seguinte: o mundo deveria ser um lugar justo e eu deveria ser tratado de forma justa. Tudo bem, isso é um desejo bem razoável, bem bom. Só que essa voz do sabotador, a gente encara como uma verdade absoluta. E nesse exercício, a gente tem que botar em xeque essa verdade. Então, a gente vai questionar. O mundo é cheio de injustiças. As chances de que eu, às vezes, vá sofrer uma injustiça é real. Então, a gente vai questionar esses paradigmas tão radicais que é a voz do sabotador. Porque se a gente não questionar isso, a gente vai se apegar à voz do sabotador
E toda vez, por exemplo, nesse exemplo, que eu não for tratado de forma justa, eu vou me revoltar, eu vou odiar, eu vou querer me vingar, eu vou querer sacanear, eu vou. Então, é o lado, vamos dizer, primitivo. Tomou, levou, fez, vai levar, é aquele ação e reação o tempo todo. Então, esse jeito da gente funcionar é um jeito meio, vamos dizer, bichinho. Tomou, levou, fez, aconteceu, eu reajo, tal. Só que a gente, como humano, precisa desenvolver outras aberturas, outros entendimentos, porque a gente é muito mais do que uma ação e reação. Então, a gente precisa questionar mesmo. Então, o exercício é pegar nossas crenças, que são repetitivas, que a gente acredita como verdade, e botar em xeque. E botar em xeque todo dia, para a gente descobrir outras coisas. Oh, nossa, é verdade, isso acontece assim, assado. Nossa, de onde veio essa rigidez que eu tenho em relação àquilo? Será que veio dali, daqui? Mas será que eu tenho que me apegar a elas ainda hoje, se elas estão me fazendo mal? Tem que a gente fazer um processo de muita reflexão. E é muito importante e dá muito certo e a gente cresce muito. A gente brinca que vira gente grande, vira uma pessoa capaz de ter mais abrangência, mais lucidez, mais capacidade de organizar a vida, de enfrentar os obstáculos com uma certa graça, com uma certa leveza diante de tanta dificuldade. Mas isso a gente tem que exercitar para então que esse outro lado do cérebro funcione bem. Outro exercício bem bacana, que eu também gosto de fazer, faço comigo, com os pacientes, é transformar os rótulos e as generalizações excessivas em afirmações específicas. Então, a gente está acostumado muito a rotular e generalizar as coisas. E isso é ruim. Vai afirmando, então, o nosso lado sabotador, nosso dono da verdade, aquelas pessoas que têm razão em tudo, que não questionam nada, vão se tornando pessoas assim mais que provocam um distanciamento, mais arrogantes, mais grosseiras, mais empobrecidas. Perdão. Então, a gente tem que começar a pegar nossas generalizações e rótulos e transformar em afirmações mais generosas e mais específicas. Então, coloquei exemplo também. Eu sou muito antissocial. É um rótulo que a gente se atribui e é uma generalização. Como transformar em afirmações específicas? Eu sou uma pessoa tímida com as pessoas que eu não conheço. Eu fico muito desconfortável se eu estou num ambiente que eu não conheço ninguém. Então, a gente vai dando afirmações específicas para a gente quebrando esses rótulos e essas generalizações que a gente faz consigo mesmo e com os outros. Que a gente generaliza tudo. Não presta, não vale nada, a gente faz vamos dizer, uma generalização tanto para a gente como para as pessoas próximas da gente. Outro exemplo, para a gente entender bem os exemplos. Sou uma pessoa fracassada. Sou uma pessoa que não deu certo em nada, tal. Ou são generalizações. Afirmações específicas. Não sou muito bem, então especificar em quê? Eu não sou muito bem para lidar com tecnologia e cometi alguns erros quando fui fazer tal coisa. Eu não fui uma boa mãe quando precisou fazer X coisas.
eu cometi algumas coisas, especificar em quê. Mas não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa fracassada, não sou uma boa ou uma mãe ruim ou um profissional ruim, sou péssima. Então a gente escuta muito as pessoas se autorreferirem com muita generalização e muito rótulo. Então esses exercícios são bem importantes. Eu acho que vocês podem fazer. Eu gosto de pedir para as pacientes, faz um caderninho, anota as percepções, o que você foi observando, o que acrescentou na sua vida, o que você mudou. O caderninho é importante, que às vezes vai passar 3, 4, 5 meses, você vai olhar o começo, você fala, nossa, que bacana, já superei aquilo, eu já melhorei naquilo. Então você vai vendo o seu progresso. Você vai vendo que você está se tornando uma pessoa melhor, mais resolvida, mais amorosa. Então, esses exercícios são muito importantes. Isso vai dar certo, né? Todo mundo pergunta isso. Eu coloquei um dizer de um médico, o doutor o Axel Melt, não sei como pronuncia. Ele foi um cirurgião que ele reparou que demorava 21 dias para que os pacientes parassem de ter sensações fantasmas em seus membros amputados. Ele era um cirurgião, então ele pesquisando, ele concluiu que a gente leva 21 dias para criar um novo hábito, e ele postulou que esse é um tempo exigido para novos caminhos neurais, que se constrói e os velhos se atrofiam. Então, isso hoje em dia é meio controverso, mas eu quis colocar isso porque a neurociência já coloca coisas diferentes, que não basta só esses 21 dias, vai precisar outros exercícios, né? Mas, de qualquer forma, isso é só para a gente saber que isso já foi pesquisado, e que muitas modificações neurais, então, quando a gente faz esses exercícios, a gente está criando atalhos no nosso cérebro para que o cérebro crie novos caminhos, atalhos neurais para atrofiar os antigos e criar os novos, né? E então, embora seja controverso esse número de 21, eu quis colocar porque a gente pode até se desafiar, porque pode fazer 21 dias como quase um desafio para a gente mesmo e testar se a gente vai modificando alguns comportamentos ou se demora um pouco mais, dependendo do mundo psíquico, das experiências. É claro que vai ter muitas variáveis, né? Mas aí é interessante que isso já foi pesquisado e pode ter modificações, mas que isso sirva de um dado, né? Que já foi, pode ser questionado também, né? Como tudo pode ser questionado, mas é um dado que a gente pode levar em consideração, tá bom? Bom, então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha sido assim importante. Acho importante fazer os exercícios. Às vezes pode fazer uma tabelinha de 21 dias para fazer que nem a psicologia comportamental, quem gosta de fazer isso, né? Põe lá, ok, se eu conseguir fazer alguns exercícios, põe mais ou menos, para o outro dia você se aplicar melhor de fazer, mas se a gente não fizer exercícios e modificar o nosso assim, hábito, nada vai acontecer. Isso no mundo físico, se você não fizer exercício, a musculatura não vai melhorar. Se não comer direito, não vai conseguir os seus resultados. No mundo psíquico, se não fizer elaborações psíquicas, nada vai resolver. Então, tudo na nossa vida é muito empenho,
fala muito suor, muito empenho, muita pesquisa interna, muito desejo de melhorar. Esse é o único caminho, nada vai cair do céu gratuitamente sem a gente ter o nosso envolvimento, tá bom? Então, muito obrigada por hoje e fiquem bem. Até a próxima aula, a gente se vê, tá bom? Beijo para todos e todas.